Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre sua vida, sobre sua casa e família. Estamos aqui mais uma vez, mais um domingo, primeiro domingo de dezembro. Louvado seja o nome do Senhor, estamos aqui para louvar aquele que é digno de toda honra, toda glória, toda adoração. E eu quero convidá-lo a fazer isso nesse momento, que você esteja totalmente concentrado agora em adorar o Senhor, em louvar o nosso Deus. Esse é o dia que o Senhor já fez para nós nos alegrarmos nele. E nós reservamos esse dia, domingo, dia do Senhor, para a adoração. Que você faça isso com alegria, que você faça isso com contentamento e que o Espírito Santo de Deus esteja te abençoando. Vamos orar? Depois nós vamos adorar o Senhor e louvá-lo com algumas canções. Deus querido, muito obrigado, Pai, por mais um dia maravilhoso que o Senhor está nos concedendo, com vida, com saúde. Mais uma noite se passou e por causa da Tua misericórdia, estamos aqui vivos. Estamos aqui, ó Deus, saudáveis, por Tua bondade, por Tua fidelidade. E nós queremos nos alegrar nessa manhã de domingo, louvar o Teu santo nome, porque Tu és digno de toda honra, toda glória, toda adoração. Que o Senhor, ó Deus, esteja alegrando o Teu povo, esse Teu servo, a Tua serva que está em casa agora, ó Deus, acompanhando esse culto, participando desse culto, que o Senhor venha alegrar esse coração, animar essa vida, e que esse Teu servo e a Tua serva, ó Deus, possam louvá-lo de todo o coração, que o Senhor receba nosso louvor, receba nossa adoração e que o Senhor se agrade de nós nessa manhã de domingo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o nome do Senhor. Abra os olhos do meu coração, quero te ver.
Amém, amém. Amados irmãos, quero convidá-los à oração. Mais uma vez, nós vamos nos colocar diante do Senhor em intercessão, em oração, pela vida de tantas pessoas que estão necessitadas. Louvado seja o nome do Senhor, que algumas pessoas já melhoraram. Algumas pessoas que nós temos clamado, orado, intercedendo, já estão melhor, outras estão curadas, mas existe muitas ainda que estão fazendo tratamento, que estão ainda enfermas. Então nós continuamos em oração, em clamor ao nosso Deus. Se você sabe de alguém que está enfermo, que está atribulado, está passando por alguma luta e tribulação, coloque agora diante do Senhor e vamos clamar, vamos orar a Deus, porque nós cremos no poder de Deus e cremos no poder da oração. O Salmo 102 diz assim: ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia, inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar, dá-te pressa em acudir-me. Essa é a oração do salmista. Essa também é a nossa oração, crendo que o Senhor vai ouvir a nossa oração e vai nos acudir. Por isso quero convidá-lo nesse momento a fechar os seus olhos, inclinar a sua cabeça e nós vamos orar, clamar ao Senhor. Vamos fazer isso juntos, com fé, confiantes no Deus Todo-Poderoso. Deus querido, Pai amado, mais uma vez, nos colocamos diante do Teu altar, do altar de graça, de poder e de misericórdia. Deus querido, Pai amado, nós queremos nesse momento, mais uma vez, clamar por tantas pessoas, ó Pai, que estão sofrendo, tantas pessoas que estão enfermas, tantas pessoas que nós já temos aqui lembrado, ó Deus, a cada momento, a cada oração dessas vidas que sofrem. Queremos pedir, ó Deus, que agora o Senhor esteja, ó Deus, ordenando a cura e a restauração. Que essas pessoas possam receber do Senhor agora a cura completa para as suas vidas. Oh Deus querido, em nome de Jesus, que o Senhor venha repreender agora toda enfermidade. Pedimos por aqueles, ó Deus, que estão enfermos e doentes e que estão acamados, que estão no leito de hospital, que estão enfrentando, ó Deus, lutas terríveis, que estão sentindo dores, que estão, ó Deus, aflitas porque estão esperando o resultado de exames. Ó Deus, tenha misericórdia, que o Senhor venha trazer cura, traga cura, restauração para essas vidas. Peço, ó Deus, pelos familiares também, que, ó Deus, acompanham e sofrem da mesma forma. Tenha misericórdia dessas vidas, ó Pai. Fortaleça-lhes a fé, a esperança, para que eles possam confiar no Senhor a cada momento e crerem sempre, ó Deus, na resposta do Senhor, na cura do Senhor. Ó Deus querido, Pai amado, peço por aqueles que vivem aflitos, preocupados, aqueles, ó Deus, que estão há muito tempo sem conseguir dormir em paz, tantas preocupações, tantas, ó Deus, lutas, adversidades. Que o Senhor venha trazer paz para esses corações, que o Senhor venha trazer o frescor, ó Deus, a tranquilidade, a paz para essas vidas, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, eu peço por aqueles que precisam, ó Deus, do milagre, ó Deus, na área financeira, aqueles que estão, ó Deus, necessitados, aqueles que estão desempregados, aqueles que têm os seus negócios, mas, ó Deus, andam muito mal. Ó Deus, tenha misericórdia, abra portas, abençoe os teus servos, abençoe as tuas servas, que o Senhor venha fazê-los prosperar, mesmo, ó Deus, no tempo, ó Deus, de escassez, mesmo no tempo de crise, em nome de Jesus. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo. Ó Deus, venha, ó Deus, nos fortalecer a cada dia como igreja do Senhor. Venha avivar a tua obra no nosso coração, venha trazer um despertamento para a nossa vida, para a igreja do Senhor, para a igreja da Barra do Itapimirim. Em nome do Senhor Jesus eu peço e clamo, ó Deus, por tuas bênçãos sobre a vida dos teus servos, em nome de Jesus. Amém,
Amém. Aleluia. Vamos ainda louvar o nome do Senhor. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável. Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável. Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Amados irmãos, eu quero compartilhar a palavra de Deus que está no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 14, que diz assim: Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quanto parti os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam 7. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda? Amém. Amém. Amados irmãos, já estamos aproximando do final do ano, estamos em dezembro, este é o primeiro domingo de dezembro, e nós daqui a pouco celebraremos o Natal, o Ano Novo, mas nesse tempo o nosso coração fica um pouco mais amolecido, não é verdade? Quando nos aproximamos do Natal, quando nós começamos a enfeitar as nossas casas, estamos aqui enfeitados já para o Natal, o nosso coração realmente fica mais aberto para ajudar as pessoas, para acudir o necessitado. Nós realmente ficamos mais voltados para o ser humano, aquele que está carente. Mas o principal para a nossa vida como cristãos é que não podemos de forma alguma esperarmos o final do ano
para ajudar o outro. E o sentimento de compaixão não deve fazer parte simplesmente do tempo natalino, porque nós somos chamados por Cristo para fazermos a diferença no mundo. Nós somos cidadãos do reino dos céus. Nós somos, como igreja de Cristo, esperança do mundo. Somos sal da terra, luz do mundo. E nós precisamos fazer a diferença em todo o tempo. Nós precisamos acudir o necessitado a todo instante. Precisamos ter os nossos olhos voltados para aqueles que sofrem, para aqueles que precisam de ajuda a todo momento. A palavra de Deus nos ensina nos evangelhos que o Senhor Jesus, logo após ter sido batizado, ele foi para o deserto e ficou ali 40 dias, 40 noites, sendo assim tentado pelo diabo. Mas logo após a tentação, a palavra de Deus nos fala que ele sai por todas as regiões, fazendo o bem, abençoando vidas, curando enfermos e libertando os cativos. O Senhor Jesus, em todo o tempo do seu ministério, nos demonstrou e nos ensinou que temos essa responsabilidade e temos esse compromisso. E por quê? Somos cidadãos do reino dos céus. E o reino de Deus traz exatamente isso: paz, prosperidade, bondade. Nós, como cidadãos do reino, nós precisamos a cada instante nos preocuparmos em abençoar vidas. Nós, como igreja do Senhor, como igreja instituição, como primeira igreja da Barra do Itapemirim, nós precisamos, como igreja, abençoar mesmo o necessitado, acudir aquele que precisa. Mas nós, como igreja, nós individualmente, como igreja do Senhor, eu e você, precisamos ter sempre o nosso coração aberto para abençoar. Nós devemos sim enfiar a mão no bolso para acudir o necessitado. Nós, como cristãos, não podemos dormir em paz, deitarmos no nosso travesseiro e dormirmos com a nossa consciência tranquila, sabendo que tem pessoas que carecem da nossa ajuda, pessoas que bateram a nossa porta e nós fechamos. Ao contrário, nós precisamos abrir o nosso coração, alargar o nosso coração para o necessitado. Meus amados irmãos, a grande lição do Senhor Jesus para a minha vida e para a sua vida nessa manhã de domingo, não é se temos que fazer o bem, não é se temos que acudir o necessitado, porque isso é um fato na nossa vida. Isso deve fazer parte da nossa existência agora como cidadãos do reino dos céus. Não pode de forma alguma existir um crente, um cristão, que se diz filho de Deus, que se diz convertido, que se diz cidadão do reino dos céus, que não se compadeça do necessitado. Não tem como nós dizermos que somos filhos de Deus sem olharmos para a necessidade do outro. Então, nessa manhã, a grande lição para a minha vida e para a sua vida não é que temos que acudir o necessitado, ajudar aquele que precisa, acolher aquele que está precisando da nossa ajuda. Não, isso já deve fazer parte da nossa vida. A cada momento, desde que quando aceitamos a Cristo como Senhor da nossa vida, nós já temos a nossa vida transformada para transformar. Nós fomos acolhidos por Cristo e agora nós acolhemos uns aos outros. Mas a grande lição para a nossa vida nessa manhã de domingo é que podemos ter a certeza de que quando nós abrirmos o nosso coração para ajudar o necessitado, para acolhermos aqueles que precisam da nossa ajuda, quando nós fizermos isso, nunca faltará os recursos necessários. O que o Senhor Jesus exige de mim e de você é simplesmente que abramos o coração, tenhamos nosso coração aberto para ouvir a voz de Cristo quando Ele nos ordena a irmos e abençoarmos a vidas. Porque todo o recurso necessário virá da mão de Deus. O texto que nós lemos é uma viagem do Senhor Jesus com os discípulos. Eles estão
embarcados em uma pequena embarcação atravessando o mar da Galileia, e os discípulos já tinham tido a experiência maravilhosa da multiplicação dos pães. Jesus tinha feito isso pelo menos 2 vezes. Uma vez o Senhor Jesus, ele pega 5 pães e 2 peixinhos e multiplica para 5.000 homens, pelo menos. Na verdade, se formos ver, tinha mais de 20.000 pessoas. 5.000 homens eram simplesmente os contados. Mas Jesus também, como diz aqui no texto que nós lemos, Jesus ele reparte numa outra vez 7 pães para em torno de 4.000 pessoas. Realmente era muito mais do que isso, porque na época de Jesus contava-se simplesmente os homens, os adultos. E aqui nós percebemos que os discípulos já tiveram 2 experiências maravilhosas da provisão de Deus. E o Senhor Jesus está nessa embarcação agora, viajando com os discípulos. Os discípulos estão conversando um com o outro e, de repente, eles começam a falar que eles não têm pão, eles, na verdade, só levaram um pão e estão nessa viagem. E, com certeza, se o Senhor Jesus não fizesse nada, eles iam passar fome, porque eles tinham esquecido de levar pães. Eles, os discípulos, esqueceram de ter a provisão para a viagem. O Senhor Jesus percebe e pergunta assim: por que vocês estão falando sobre isso? Por que vocês estão falando sobre pão? Aí Jesus fala assim: olha, vocês devem ter cuidado com o fermento dos fariseus e devem ter cuidado com o fermento de Herodes. Aí os discípulos olham uns para os outros e dizem assim: olha, será que Jesus está dizendo isso porque nós não trouxemos pães? Porque vai faltar pão? Aí Jesus vira novamente para eles e fala assim: olha, vocês não entenderam nada ainda? Será que o coração de vocês estão duros para entender o que se passa? E Jesus fala assim: olha, vocês tendo olhos não conseguem ver, não conseguem enxergar, vocês tendo ouvidos não conseguem ouvir. Vocês estão andando comigo, vocês têm experiências comigo, e aí vocês não conseguem guardar nenhuma lição para a vida. E o Senhor Jesus aqui, ele está querendo ensinar uma lição poderosa para os discípulos e ensinar para nós nessa manhã. O Senhor Jesus começa, na verdade, com muita brandura a repreender a incredulidade dos discípulos. Porque o Senhor Jesus está falando assim: olha, vocês estão comigo, vocês estão aqui no barco comigo, vocês estão com medo, estão inseguros, porque vocês têm um só pão, e é claro que um pão não tem como alimentar 13 homens. E vocês acham que vai faltar pão, e vocês vão passar fome. Mas vocês já tiveram experiências comigo necessárias para estarem muito acima disso. Vocês já tiveram experiências comigo necessárias para que vocês agora tivessem uma vida diferente, uma perspectiva diferente. O Senhor Jesus está lembrando agora os discípulos exatamente da experiência da multiplicação dos pães. E o Senhor Jesus fala assim: olha, vocês não lembram como eu fiz o milagre, como eu multipliquei os pães? Vocês não se lembram de que enquanto vocês estiverem comigo, nunca vai faltar alguma coisa? Vocês precisam estar comigo. Enquanto vocês estiverem na minha presença, na minha companhia, vocês sempre terão o necessário. Então essa é a primeira lição para a nossa vida nessa manhã de domingo. Quando nós temos como objetivo abençoar vidas, quando nós recebemos da parte do Senhor a responsabilidade de ajudar aquele que se achega a nós pedindo ajuda, nós precisamos olhar para Jesus e entender que nada vai nos faltar. Nada vai nos faltar. Nós podemos ter um só pão. Nós podemos ter 5 pães e 2 peixinhos. Mas sempre nós teremos, da parte do Senhor Jesus,
aquilo que é necessário para partirmos com o próximo. Nunca vai nos faltar a provisão. E os discípulos não entendiam isso. Os discípulos eram limitados. Às vezes nós somos limitados também. Nós temos nas mãos, em nossas mãos, tudo aquilo que precisamos para abençoar vidas. Mas nós teimamos em olhar para aquilo que temos na nossa mão e achar que é pouco demais. Achar que vai faltar. E o Senhor Jesus, Ele diz para nós, como disse para os discípulos, olha, enquanto vocês estiverem comigo, e eu estiver convosco, nada vai faltar. Vocês não precisam temer nada. Vocês podem fazer a minha obra. Vocês podem sim ajudar o próximo, abençoar vidas. E o Senhor Jesus, Ele continua dizendo para os discípulos assim, olha, vocês perceberam que quando eu multipliquei os 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 homens, quantos cestos sobraram? E os discípulos responderam assim, sobraram 12. E quando eu reparti 7 pães para 4.000 homens, quantos cestos sobraram? E eles responderam, 7 cestos. E Jesus fala assim, então vocês ainda não perceberam. E o que Jesus quer que eles percebam? Jesus quer que eles percebam o seguinte, da primeira vez, Jesus fala com os discípulos, na multiplicação dos pães, reparta o pão e os peixes para essas pessoas, para todos que estão aqui. E no final, sobraram 12 cestos, sobraram um cesto para cada discípulo de Jesus. Jesus está falando para os discípulos assim, olha, quanto mais vocês repartirem, quanto mais vocês colocarem à minha disposição aquilo que eu dou para vocês, vocês podem ter certezas que sempre, sempre vocês terão a parte de vocês. Vocês não precisam temer de que, porventura, dando, repartindo, irá faltar. Não, sempre vocês terão a parte de vocês. E olha aqui que Jesus está ensinando aos discípulos, olha, da primeira vez sobrou 12 cestos, um cesto inteiro para cada um. Jesus fala assim, olha, vocês repartiram o pão para aquelas pessoas todas, aquela multidão toda que estava lá, cada um comeu e foi embora. Mas vocês tiveram de sobra. Vocês que repartiram e ainda assim sobrou muita coisa para vocês. Sobrou um cesto cheio para cada um. Olha que maravilha. Olha o que Jesus está falando para mim e para você. Quando nós colocamos aquilo que o Senhor nos dá, ainda que seja pouco, à disposição de Deus para abençoar vidas, Jesus está falando, olha, vai sobrar muito para vocês. Não vai faltar nada, e além de não faltar nada, vai sobrar muito. Por isso vocês precisam compreender, vocês precisam me ouvir, vocês precisam discernir essa verdade espiritual. Porque no reino de Deus, quanto mais eu dou, mais sobra para mim. E sobra para mim para eu gastar comigo mesmo? Não. É claro que vai sobrar para mim, para a minha subsistência, para a minha provisão, mas vai sobrando cada dia mais para que eu possa colocar mais ainda à disposição de Deus. Esse é o grande segredo da semeadura no reino de Deus. Porque quando nós semeamos na vida de pessoas, nós vamos colher muito mais do que aquilo que nós semeamos. E o Senhor Jesus está falando assim, vocês precisam compreender isso. Vocês precisam compreender, porque ainda que vocês tenham pouco, coloquem tudo o que vocês têm à minha disposição para abençoar o próximo, para acudir o necessitado, porque eu vou fazer multiplicar. E assim multiplicando, vocês vão abençoar o próximo, mas também irá sobrar muito para vocês. Fiquem tranquilos, vai sobrar muito para que vocês tenham como subsistência, mas vocês vão ter muito mais para abençoar ainda mais gente, mais pessoas. O Senhor Jesus está falando assim, olha, lembrem-se, falando para os discípulos, o que eu fiz lá no deserto.
Da primeira vez vocês guardaram 12 cestos, um para cada um. E da segunda vez, guardamos 7, pois 7 o número da perfeição, da completude. O que Jesus está falando é o seguinte: olha, pode ficar tranquilo, porque a obra que eu estarei fazendo é uma obra completa. O Senhor Jesus nunca nos pede algo que nós não podemos fazer, meu amado irmão. E nós fazemos não porque temos condições, nós fazemos porque nós cremos no poder de Deus. Nós cremos que o Senhor nos dará tudo aquilo que Ele nos pede para fazer. Quando o Senhor nos pede algo, e lembra de Moisés? Moisés já era um homem muito velho, e o Senhor o chama para uma grande obra. E ele realmente quer escapulir, ele quer sair pela tangente. E por quê? Porque ele olha para si, ele olha para o que ele pode fazer. Mas o Senhor Deus fala assim: Moisés, o que você tem na sua mão? E ele fala: olha, é só um cajado. É só um cajado de pastor de ovelha. O que eu posso fazer com isso? O que um pastor de ovelhas velho pode fazer com um cajado na mão? E Deus fala assim: então joga no chão. Joga no chão, e quando ele joga, quando ele deixa aquele cajado sair da sua mão, ele começa a ver o milagre de Deus. Ele vê que aquele cajado se transforma numa serpente. E Deus fala assim: pegue-a novamente pela cauda. E quando ele pega, a serpente se transforma num cajado. O que Deus estava ensinando para Moisés é o seguinte: Moisés, o que você tem na sua mão, se você colocar à minha disposição, eu farei o milagre. Por isso, nessa manhã, meu amado irmão, nós precisamos aprender com o Senhor Jesus essa lição preciosa que Ele ensinou para os discípulos. Essa lição é para nós. Nós precisamos saber, nessa manhã, que realmente podemos ajudar o próximo, abençoar vidas, mesmo tendo tão pouco em nossa mão. Eu e você, nessa manhã de domingo, precisamos sim colocar a nossa vida diante de Deus, abrir o nosso coração, escutar a voz de Deus e colocarmos aquilo que nós temos em nossa mão à disposição de Deus. Porque quando nós colocamos à disposição de Deus, para a obra de Deus, para o reino de Deus, o Senhor faz o milagre, o Senhor faz multiplicar. E assim multiplicando, o Senhor Jesus nos ensina que nunca vai faltar nada para nós. E não somente não vai faltar, mas sim vai superabundar. Sempre teremos com que suprir a nossa necessidade e teremos em abundância para abençoar ainda muito mais vidas. Por isso o Senhor Jesus, nessa manhã, está falando assim: será que você pode compreender isso? Será que você, meu filho, você, meu discípulo, pode compreender isso? Será que você, nessa manhã de domingo, pode perceber que Deus quer te usar poderosamente para abençoar vidas, para acudir o necessitado? Será que você pode compreender e abrir o seu coração para parar de dar desculpas? Porque nessa manhã, se você é cristão, se você é crente, se você é servo de Cristo, e não está ajudando o necessitado, não está acudindo aquele que precisa, você só pode estar fazendo duas coisas: ou está com o coração endurecido, realmente você não quer fazer. E se você não quer fazer, você deveria realmente consultar o seu coração para ver se realmente você é uma pessoa que conhece a Jesus. Porque, via de regra, todo aquele que conhece ao Senhor Jesus tem o coração aberto para as boas obras. Ou, de repente, você é simplesmente uma pessoa que ainda está usando de desculpas para não fazer a vontade de Deus. Você pode estar com o seu coração endurecido, ou você está inventando desculpas, falando assim: não, eu não tenho condições financeiras. Eu sou assalariado. Eu tenho tão pouco. Isso não passa de desculpas.
Porque o Senhor Jesus está falando assim: olha, eu nunca te pedi nada a não ser você se colocar à minha disposição. Porque quando eu chamo, eu capacito. Quando eu dou uma ordem, quando eu dou uma missão, eu dou toda a condição para que você cumpra essa missão. O que o Senhor Jesus quer que eu e você façamos nessa manhã é colocar aquilo que nós temos à disposição de Deus, à disposição do reino. E é isso que o Senhor Jesus estava falando assim: olha, vocês, discípulos, meus discípulos, convivem comigo há tanto tempo e não percebem que nada vai faltar. Vocês ainda ouvindo, vendo o que eu faço, ainda não conseguiram ter discernimento que quando eu mando fazer algo, eu vou dar todas as condições. E que se vocês se colocarem à minha disposição, não somente milhares de pessoas serão abençoadas, e vocês também, nada vai faltar para vocês. Oh, meus amados irmãos, eu tenho a certeza absoluta que o Senhor Jesus nos convoca, não somente nesse final de ano, mas nos convoca nesse final de ano, a abrirmos o nosso coração para abençoar o necessitado, para acolher aquele que precisa de nossa ajuda. Nós temos que nessa manhã abrirmos os nossos ouvidos e abrir o nosso coração para as verdades de Cristo, porque o Senhor Jesus quer nos usar nesse final de ano, nessa reta final, para que muitas vidas, muitas famílias tenham um Natal melhor, tenham um final de ano melhor, que milhares de pessoas possam ser abençoadas por nós como igreja do Senhor Jesus. Por isso eu quero orar por você nesse momento, para que realmente o Espírito Santo de Deus te incomode, para que o Espírito Santo de Deus toque profundamente no seu coração, para que você possa colocar aquilo que você tem, o seu ganho, a sua casa, o seu patrimônio, não nas mãos do pastor, mas nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor Jesus, para que Ele possa multiplicar, para que Ele possa sim, através dessa multiplicação maravilhosa, você possa abençoar muitas vidas, que nós possamos abrir o nosso coração, ouvir a voz do Espírito e confiarmos no poder de Deus, que assim nós possamos transformar a nossa cidade, transformar a nossa comunidade e transformarmos o mundo para a glória de Deus. Vamos orar nessa manhã? Deus querido, Pai amado, mais uma vez eu quero clamar a Ti, pela vida dos meus irmãos, pela vida de todos que ouvem essa palavra tão simples, tão objetiva. Ó Deus, o Evangelho é tão simples e tão objetivo, nós que às vezes complicamos tanto, e complicamos, ó Deus, porque o nosso coração está endurecido, a nossa mente, ó Deus, ainda está, ó Deus, é tão ligada às coisas desse mundo, mas que nessa manhã o Senhor venha inundar o nosso coração com a Tua verdade, e que através do poder do Teu Espírito nós possamos compreender a nossa missão e colocarmos, ó Deus, tudo o que temos, ainda que pouco, colocarmos à Tua disposição, para podermos assim, ó Deus, vermos o milagre do Senhor, vermos, ó Deus, a multiplicação, e podermos assim abençoar tantas vidas. Nós Te louvamos por tudo que já tem acontecido, mas nós clamamos que o Senhor nos dê a oportunidade de fazermos muito mais, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe nesta manhã de domingo, que você tenha um almoço espetacular, que você descanse bem e prepare-se para o culto de logo mais à noite, culto presencial às 19 horas. Gostaria que você estivesse aqui presente, meu amado irmão, e pare de dar desculpa, venha para o culto, amém? Claro, você que pode, se você estiver doente, se você estiver no grupo de risco, se você não se sentir bem de estar conosco, claro, você pode ficar em casa, acompanhar o culto pela internet,
mas se você tem condições, pare de dar desculpa e venha para o culto. Será um culto muito especial. Nós celebraremos a ceia do Senhor, nós receberemos alguns membros. Olha que maravilha! Culto de recepção de novos membros. No ano de pandemia, estamos recebendo muitos membros. Louvado seja o nome do Senhor. E temos muitas bênçãos para compartilhar com vocês nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Prepare o seu coração para cultuar a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Israel.